precisa ficar claro na minha e na sua mente que Deus, Ele não se ira por quem você é. Deus não se ira por quem você é. Deus não se ira por quem você é. Deus não se ira por isso. Deus, Ele automaticamente não está irado pela pessoa que você é, porque Ele te ama. E Ele te chama de filho. Deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então Deus te chama de filho. E Ele não se ira por quem você é, porque você é filho. Mas automaticamente a ira do Senhor é despertada por aquilo que nós fazemos, que é diferente de quem nós somos. Deus, Ele não é um pai desequilibrado. Deus não é um pai que Ele é destemperado. Talvez a sua referência sobre pai, quando eu falo sobre isso, algo grita dentro de você. Porque talvez a forma que você foi corrigido, talvez a forma que você foi tratado, é diferente de como deveria ter sido. Talvez o seu pai, ele não teve o entendimento necessário para poder te corrigir por aquilo que você fez, não por quem você é. E quando nós falamos a respeito de Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele é perfeito, sim ou não? Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele é um pai perfeito. E um pai perfeito é aquele pai que não erra, diferente da gente, seres humanos, que nós vamos errar. Mas Deus não. Então, quando a ira do Senhor, a primeira coisa que você precisa entender é que quando fala sobre a ira do Senhor, não é com quem você é, mas é pelo pecado que é cometido. Por exemplo, quando o filho faz alguma coisa errada, quando ele desobedece, quando ele faz alguma coisa que desagradou o pai. Por exemplo, o pai fala para ele, deixa eu pensar num exemplo prático aqui. Por exemplo, poderia chegar para um dos meus filhos e falar assim: filho, preciso que você organize essa estante aqui. Um exemplo simples. E ele não quer organizar. E ele não quer fazer. Automaticamente eu vou pedir mais uma vez: filho, organize essa estante. Não é um pedido, é uma ordem. Organize essa estante. E ele desobedece. Eu poderia ir lá e corrigir: você é um desobediente, você é um incompetente, você é isso, você é aquilo. Eu estou falando contra quem ele é. E eu fiquei bravo porque eu fui afrontado, porque ele desafiou a minha autoridade como pai. E aí eu vou descontar a minha ira, a minha raiva em quem ele é. Eu estaria irado com ele por quem ele é. Ao contrário, poderia ser: filho, o papai te deu uma direção. E a sua escolha foi não fazer. Isso é uma atitude de desobediência. Você não é obediente. Eu vou te lembrar quem você é. Você é amoroso, você é cuidadoso, você é obediente, você é temente ao Senhor. Mas a sua atitude foi de desobediência. E a correção não é por quem ele é, mas a correção é pelo que ele fez. Fica clara a diferença? Deus não te corrige, Deus não se ira com você por quem você é, porque Ele te ama. Fala: Deus me ama. Meu pai me ama. Fala com vontade, vai: meu pai me ama. O Senhor não é emocional. O Senhor, quando você desobedece, Ele não se sente desafiado, Ele não se sente afrontado, Ele não se sente diminuído a autoridade dEle, porque Deus não é assim. Deus é perfeito. Ele não age por impulso, com um ato de raiva, e às vezes tantos outros problemas, ele pensando: meu Deus, lá no Brasil tanta coisa ruim acontecendo, e ele com a cabeça cheia dos problemas que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, daí chega o filho e desobedece, e ele pega tudo aquilo que ele estava vivendo e ele desconta no filho. O que talvez muitas pessoas podem fazer. Quem já descontou a raiva na pessoa errada? Levanta a mão. Todo mundo. Você estava com a cabeça cheia por um motivo, e aquela pessoa talvez não tinha nada a ver. Ou talvez ela pode até ter gerado algumas coisas daquela que você estava carregando. Mas você foi e descontou do jeito errado. Na verdade, do jeito errado não, porque nunca vai ter certo para descontar, né? Mas aí você agiu de uma forma errada. Deus não faz isso. Deus não é assim. Deus é amoroso demais. Deus é cuidadoso. Deus é carinhoso. Deus é nosso protetor. Deus é nosso amigo. Deus é nosso pai. Então Ele não age no impulso. Quando Deus se ira, é uma resposta justa e santa às nossas atitudes. As atitudes que destroem a aliança com Deus. Todas as vezes que as atitudes vêm para destruir a aliança com Deus, para denegrir a aliança com Deus, que vêm para contrariar a verdade,
contra nós, contra Deus, contra o próximo, a ira do Senhor vem, não por quem nós somos, mas pelas nossas atitudes. Deus não tem prazer em castigar os seus filhos. Deus não tem prazer em castigar os seus filhos, até porque Deus não castiga, Deus corrige, mas Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer em nos abençoar, mas a correção é necessária, amém? A correção é necessária, mas entendam que a ira do Senhor, ela se acende contra o pecado. A ira do Senhor se acende quando existe pecado, contra a desobediência. Se nós pegarmos em 2 Samuel, capítulo 24, vai contar uma história a respeito de Davi. 2 Samuel capítulo 24, se nós começarmos a ler o texto, vai falar que Davi, ele teve um pensamento maravilhoso. Quero fazer um censo do povo aqui de Israel, quero fazer um censo do exército. E ele então dá a direção para que os seus generais vão e façam o censo, contando todos os homens de guerra que existem no país. E ele queria saber o número. Seus comandantes falam: rei, nós nunca fizemos isso. Você acha que a gente precisa fazer agora? Vão e façam a contagem. Tem certeza, rei? Tenho certeza, estou ordenando, vai e conta. A palavra diz que eles saíram então contando os homens. E eles encontraram então 800 mil homens das tribos, 500 mil homens de Judá. E ele vai fazendo as contas e automaticamente, na hora que Davi recebe aqui a resposta da quantidade de soldados que tinha no povo, a palavra fala que ele se arrependeu naquele momento. Ele falou: puxa vida, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui desobedecer ao Senhor? Por que eu fui contar os homens? Por que eu fui querer confiar na quantidade de soldados que eu tenho ao invés de confiar no meu Deus? E a palavra fala então que ele caiu em arrependimento naquele momento. No mesmo momento, Deus levanta um profeta. Gade se levanta e vai até Davi. E aí no versículo 12, a palavra fala assim: vai dizer a Davi, Deus falando para Gade: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? Segundo, 3 meses fugindo dos seus adversários? Fugindo dos seus adversários que o perseguirão? Ou terceiro, 3 dias de praga na sua terra? Pense bem e diga-me o que deveria responder, o que deverei responder àquele que me enviou. Ou seja, o que eu vou responder para Deus. Versículo 14, Davi respondeu: é grande a minha angústia. Eu prefiro cair na mão do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Pensa num homem que acabou de pecar, ele estava arrependido, e ele precisa escolher como que vai ser aqui como que a ira do Senhor vai vir sobre a minha vida, como que vai ser o juízo de Deus contra a minha vida. Vão ser 3 anos de fome sobre a terra? Não, eu não quero ficar na mão do clima, eu não quero ficar na mão das adversidades. Segunda possibilidade, 3 meses fugindo dos meus adversários? Se for 3 meses fugindo dos adversários, eu vou estar na mão dos homens, e os homens não são justos, os homens não são misericordiosos. Então não, essa opção é horrível. Aí ele vem com a terceira opção: 3 dias de praga sobre a terra. E a resposta de Davi é: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. Senhor, eu prefiro ser corrigido por você. Eu prefiro que a ira de Deus caia sobre a minha vida do que todos os outros, porque ficar na mão dos outros é diferente de estar na sua. Eu sei que o Senhor, por mais que o Senhor corrige, por mais que a ira do Senhor venha, o Senhor ainda vem com amor, porque o Senhor é um Pai bom. Então todas as vezes que a ira do Senhor se acende é contra o pecado, mas o Senhor vem para nos colocar no caminho, amém? Todas as vezes que o Senhor vem para trazer correção, toda vez que o Senhor vem para trazer ajuste, Ele está te empurrando para o caminho onde você deveria estar. Você pode dar um amém por isso? Todas as vezes que você precisa de um empurrãozinho, todas as vezes que precisa de ajustes na sua vida, coisas precisam ser abandonadas, e o Senhor vem para trazer essa correção, Ele vem com amor. Ele vem com amor, porque Ele quer que você viva grandes aventuras com o Senhor. Ele quer, esse é o desejo do coração de Deus. Entenda, a ira do Senhor não é contra você, mas é contra o pecado que precisa sair de você no nome de Jesus. Amém? Deus te disciplina, mas Ele jamais te abandona. Deus pode nos disciplinar, Deus nos disciplina, esse é fato, mas Ele jamais nos abandona.
Você pode falar isso, Deus me disciplina, mas Ele jamais me abandona. Você pode ter feito a pior coisa que existe aos seus olhos, Deus jamais te abandona. A ira do Senhor dura um instante, mas o favor do Senhor dura a vida toda. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Ele é maravilhoso. Você precisa sair daqui com isso gravado no seu coração, cravado no seu peito. Deus não é mau. Deus não é mau. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que faz o que for necessário para ver você ter uma vida abundante. Ele faz o que for necessário para ver você viver numa vida abundante. Aqueles que são pai, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Como é corrigir os nossos filhos? É gostoso? Você tem prazer em ver o seu filho sendo corrigido? Jamais. Mas a gente sabe onde nós estamos conduzindo ele, sim ou não? Deus ainda mais, com certeza, Deus ainda mais. Deus, Ele faz o que for necessário para te ver numa vida abundante. E é esse o compromisso que Ele tem, te transformar a pessoa que você nasceu para ser, abundante, vitoriosa, corajosa, destemida, que vive os propósitos do Senhor, não uma pessoa cansada, não uma pessoa abatida, não uma pessoa desanimada, mas uma pessoa feliz, alegre, que tem um motivo para acordar de manhã, para viver coisas incríveis, aventuras incríveis com o Senhor. Esse é o nosso Deus, é para isso que você foi feito. A palavra fala, quando a gente vai para João capítulo 15, verso 1, a palavra fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. O agricultor não faz carinho nas plantas, gente. Ele não vem e fica, ai, plantinha bonita, cresce, cresce. É isso que ele faz? Não, quando ele vem com a tesoura. Ele vem com os seus instrumentos. Se for necessário, ele vai cravar uma tábua do lado, um pedaço de pau do lado, vai amarrar aquela árvore no pedaço de pau para ela crescer certo. Ele vai vir com o tesourão e aquilo que está crescendo errado, ele vai podar. Por quê? Porque ele vai podar para que a energia esteja no lugar certo, para que a força esteja no lugar certo. Por isso que ele fala, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que é a poda? A poda é fazer aonde a planta está colocando energia, mas que não vai levar ao crescimento, ele corta. Corta o ramo, falando, não, para cá você não vai mais investir energia não, é para lá ó, que você vai investir energia. E ele corta. E aí aquele local onde a planta estava fazendo tanta força e desperdiçando tanta energia, ele não tem mais. E agora começa a crescer, é isso que o agricultor faz. É isso que a poda vem fazer. Não é para machucar a planta e não é para maltratar a planta, mas é para fazer ela crescer. Por isso que a palavra fala, todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Quando o juízo do Senhor vem sobre as nossas vidas, quando a correção do Senhor vem sobre as nossas vidas, Ele vem para que nós possamos dar mais fruto ainda. Ele não vem para te castigar, Ele não vem para te abater, Ele não vem para te derrubar, Ele não vem para acabar com a sua vida, Ele não vem para escorraçar você, Ele vem para que você dê mais fruto ainda. Esse é o amor de Deus sobre a sua vida, para que você dê mais fruto ainda. Isso é incrível, gente. E isso prova o amor de Deus, isso mostra o amor de Deus e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus quer fazer você crescer. E crescer do jeito certo, no lugar certo, da forma correta, para o lado certo, amém? E é isso que Ele está fazendo sobre a sua vida. É isso que Ele tem feito, Ele tem ajudado você a crescer, mesmo que talvez você não veja. Mesmo que talvez você não perceba. Mesmo que a sua perspectiva ainda não te permita enxergar. Mas essa é a verdade sobre a sua vida. Ele é o agricultor. E Ele vem para podar, para que você dê mais fruto ainda. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Esse é o desejo do Senhor sobre a sua semana, sobre esse mês, sobre esse ano, que você dê mais fruto ainda. Esse é o desejo do coração do Senhor para você, amém? E aí, além de querer que você dê mais fruto, a ira se acende para que haja correção, para que haja o ajuste, para que haja uma mudança de rota. E aí ele vem falando que o favor dura a vida toda. Mesmo que a ira está acontecendo, o favor ainda está se sobrepondo, porque se é a vida toda, o favor não para que a ira venha e depois o favor continue. Mesmo a ira de Deus é favor sobre nós, amém? A ira do Senhor é favor sobre as nossas vidas. E a palavra fala que o favor dura a vida toda. Talvez na sua mente você já pensou, talvez foram alguns pensamentos que passaram pela sua cabeça.
Talvez você pensou, para mim é sempre as coisas mais difíceis. Eu sempre preciso fazer mais força. Eu não creio que Deus queira me abençoar. Eu preciso conquistar no braço forte. Eu não acho que eu não sou uma das pessoas preferidas de Deus. Deus tem pessoas preferidas e Ele abençoa essas pessoas. E eu não acho que Ele quer me abençoar. Ou talvez a bênção do Senhor sobre a minha vida é diferente. Ele quer me lapidar, Ele quer me trabalhar, Ele quer acabar comigo. Talvez os seus pensamentos te levem a pensar que Deus não quer o seu bem, que Deus não quer te abençoar, que Deus não quer que você tenha uma vida próspera, que você não quer que você não tenha uma vida feliz, que você não tenha uma vida alegre. Se esse é o pensamento que já passou pela sua cabeça, ou que está passando pela sua cabeça, rejeita ele nessa noite no nome de Jesus. Faz igual o Joaquim aprendeu, pega o pensamento e joga no lixo. Pega o pensamento e joga no lixo, porque isso é uma mentira. Porque nós acabamos de ler que o favor do Senhor dura a vida toda. Uma certeza que você precisa ter. Você tem que sair daqui com uma convicção nessa noite, que Deus quer te abençoar. Fala, Deus quer me abençoar. Porque o favor dele dura a vida toda. E se dura a vida toda, não é que vai começar daqui a pouco. Não é que parou lá atrás, não, é que já está acontecendo. O favor do Senhor já está vindo sobre a sua vida, já é sobre a sua vida. Quando nós falamos a respeito do favor de Deus, está falando sobre favor gracioso. A graça do Senhor sobre a sua vida. A graça, uma coisa agradável, gostosa, que nos capacita. Assim como foi lido, Ele nos capacita para toda boa obra, para tudo que nós formos necessário, para todo tempo, para tudo. Tendo tudo. É isso que é a graça do Senhor sobre a sua vida. Essa é a graça. A palavra favor nesse versículo também fala sobre boa vontade. Eu acho que Deus não tem uma boa vontade de me agradar, de me abençoar, de fazer com que eu cresça, de que as coisas deem certo. Eu acho que Deus não tem. Essa é a verdade? Não. O favor do Senhor fala sobre uma boa vontade. Então, lá na empresa a gente tem uma brincadeira, um ditado, um costume, sei lá. Sabe quando você chega para alguém e pede para que a pessoa faça alguma coisa? Por mais que é empresa, eu vou falar que é favor. Chego lá para alguém que trabalha na empresa, para o designer, eu falo, cara, preciso que você mude isso, aquilo outro, aquilo lá e tal. Aí o cara vai e faz de qualquer jeito. A gente fala que é braço curto. Que o cara tava preguiçoso, braço curto. Faz um negócio bem feito aí, faz com excelência. Para de ser braço curto. Deus não tem braço curto, amém? Deus, Ele vai te tocar onde você estiver. Aonde você tentar se esconder, Deus vai te tocar, amém? Porque o braço de Deus não é curto, o braço de Deus é longo e toca todos os lugares. Não tem lugar tão fundo que nós possamos ir que o amor de Deus não vai estar lá. Não tem lugar alto que a gente possa subir, que a gente vai sair do amor de Deus. Porque não existe esse lugar. O braço de Deus toca em todos os lugares, amém? E Deus quer tocar a sua vida. O favor de Deus é sobre a sua vida. O favor de Deus nesse versículo fala sobre benevolência. O favor de Deus fala sobre aceitação. Ou seja, você já foi aceito por Deus. Não é uma vida tentando ser aceito. Não é uma vida lutando para que um dia você seja aceito. Porque você já foi aceito por Deus. Algo que me marcou foi uma vez, há muito tempo atrás, quando eu li o versículo falando que Deus sonhou comigo antes da fundação do mundo. Antes de meus pais pensarem em mim, que Deus já tinha sonhado comigo. Ele já tinha desenhado e escrito meus dias. Ou seja, depois de que isso aconteceu, mesmo que eu ainda não tinha chego na terra, o que vem depois é as demais experiências. Porque a primeira de todas foi o quê? Foi Deus sonhando comigo. Foi Deus sonhando com você. Foi Deus escrevendo os seus dias. Foi Deus escrevendo a seu respeito. O que veio depois disso é depois, mas não é a primeira coisa. Às vezes você parou no tempo porque talvez os seus pais
Eles não tiveram a sabedoria suficiente para celebrar a sua vida, para celebrar a sua chegada. Talvez a forma com que eles leram a situação ou entenderam a situação, talvez eles acharam que foi por acaso, mas Deus não faz nada por acaso. Talvez eles foram pegos de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. E você parou nesse lugar. Eu quero dizer que essa não é a primeira coisa que aconteceu na sua vida. Essa não foi a primeira experiência que aconteceu, porque a primeira experiência não foi de ser negado, não foi de não ser aceito ou de ser rejeitado, não foi nada disso. A primeira foi Deus olhando para você e sonhando com você, escrevendo os seus dias, Deus falando: eu te amo, eu te aceito, eu te amo, eu sonhei com você, eu te desenhei, eu escrevi os seus dias, eu te amo. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. O restante é troco, porque o primeiro foi o amor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa ficar buscando aceitação nas rodas sociais. Você não precisa ficar buscando aceitação nas pessoas. Você não precisa ficar buscando aceitação em pessoas que têm uma figura de liderança sobre a sua vida, porque Deus já te aceitou. O que precisa mudar é a sua perspectiva sobre isso, porque se Deus já te aceitou, você já foi aceito. Você já foi aceito. E aí muda tudo. A sua vida transforma por completo. Você vem para agregar. Você vem para somar, você vem para potencializar, para ser quem você nasceu para ser, porque a sua versão de quem você nasceu para ser é muito mais legal do que aquela que você tenta ser, muito mais. E é esse lugar que Deus está querendo te colocar, é para esse lugar que Deus está querendo te conduzir. Você é aceito. Fala: eu sou aceito, eu fui aceito pelo meu Pai e Ele me ama. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Adore ao Senhor por isso. Agradeça Ele, engrandeça Ele. A palavra favor nesse versículo fala sobre disposição favorável. Existe uma disposição em Deus de te favorecer, uma disposição de Deus em te abençoar, uma disposição em Deus de fazer com que as coisas deem certo. Essa é a verdade sobre a sua vida. Entenda que não é apenas um favor, como um benefício pontual, onde eu orei e eu recebi uma resposta, e aí acabaram as minhas oportunidades, acabaram as minhas fichas. Não é um favor pontual, mas é uma atitude contínua de boa vontade, uma atitude contínua de alguém que quer o seu bem, de quer te ver vencer, quer te ver crescer, quer te ver prosperar. Esse é o nosso Deus, esse é o favor de Deus sobre a sua vida todos os dias. Essa é a verdade do Senhor. Entendo que existe o contraste desses versículos. Esse contraste é intencional, falando que a ira, ela dura só um instante, mas o favor do Senhor é para a vida toda. A ira do Senhor dura só um instante, mas o favor do Senhor dura a vida toda. Entendam que às vezes a gente pensa que nunca vai acabar. Às vezes a gente está passando por um momento de desafio, e esses momentos de desafio, eles moldam a nossa vida, sim ou não? Quem passou por um momento de dificuldade, no final desse desafio se falou assim: foi difícil, foi bem difícil, quase me matou, mas se eu pudesse escolher, eu escolhia viver de novo, porque hoje eu sou muito melhor do que quem eu era. Quem já viveu uma verdade dessa? Essa é a verdade do Senhor. Então a gente precisa entender que a disciplina de Deus, ela é temporária, ela é passageira, ela é só um momento, ela é só um instante, mas o favor de Deus, ele permanece por meio do relacionamento que Ele tem conosco. O favor de Deus é relacional, Ele é sustentador, Ele vem para se relacionar conosco, Ele vem para nos sustentar, Ele vem para nos dar suporte, de suportar uns aos outros. Deus já veio para dar o suporte. Entendam que suportar uns aos outros, e eu preciso bater sempre nessa tecla, não é que a pessoa é chata e você tem que aguentar ela. Eu preciso suportar o meu irmão, né? Ele é chato, mas né, a Bíblia está falando que é para suportar, então eu vou aguentar aqui. Não é isso. O suportar é dar suporte. Se ele precisar, eu vou ser a escora necessária para que ele possa sustentar. Se for necessário, a gente vai vou carregar junto. A gente vai andar onde for necessário, porque isso é dar o suporte. E Deus é o seu suporte, não de forma instantânea, mas pela vida toda. A palavra fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes faz o quê? Chora? Não. Se apresenta ao Senhor,
com orações, com súplicas e ações de graça. Onde nós estamos indo? A gente está indo no nosso suporte. Nós estamos indo naquele que nos suporta, correndo por esse lugar. A palavra fala para a gente, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, faz o quê? Chora? Entra num quarto escuro? Não. Venha ao Senhor, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele faz o quê? Ele alivia, ou seja, nós estamos correndo para onde? Para o nosso suporte. Nós estamos vindo aqui, Senhor, eu preciso do seu suporte. E a palavra fala que o suporte não é um instante, de vez em quando Ele te atende, ou talvez hoje, se Ele estiver de bom humor, Ele vai te ouvir. Não, o favor do Senhor dura a vida toda. O suporte está disponível a vida toda, a gente só precisa colocar em prática. A palavra está aí nos orientando. E o Deus é maravilhoso. O Senhor te ama. O Senhor te ama, Deus te ama. O favor do Senhor é sobre a sua vida e Ele te acompanha a vida toda. A vida toda. Entenda que Salmos 35, quando ele está falando a respeito disso, ele não está falando sobre um momento de sorte. Puxa, hoje Deus me abençoou. Hoje Deus me abençoou. Glória a Deus por isso. Não é tipo um cometa que passa a cada 72 anos a bênção do Senhor, não. É a vida toda. É a vida toda. É uma disposição contínua e graciosa de Deus de te abençoar, de te restaurar, de te levantar do lugar onde você caiu, de te alegrar, de você viver uma vida alegre, não de te alegrar, mas de você viver uma vida alegre, de o seu coração ser incendiado por uma missão que é muito além daquilo que você pode fazer pelos seus próprios braços, pela sua força, é ir além, viver experiências incríveis que talvez você nunca nem pensou, nunca nem imaginou, nunca nem passou pelo seu coração. É você poder desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor a partir do momento que você se abre para que a sua mente seja renovada. Esse é o favor do Senhor sobre a sua vida, que você nunca ande sozinho, mas que Ele sempre está com você, aonde você for, a companhia do Senhor está contigo, de poder te acompanhar todos os dias, de você poder acordar onde você estiver e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é comigo. Esse é o favor do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias. Não é um golpe de sorte, é todos os dias. Todos os dias. O favor de Deus não dura enquanto as coisas vão bem, e quando as coisas vão mal, o Senhor tirou o favor. Não é isso. Não é isso. O favor de Deus dura, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa legal. O favor do Senhor sobre a sua vida dura porque Deus é fiel. Porque Ele é fiel. O favor dele dura porque Ele é fiel. É sobre Ele, não sobre nós. Não é sobre mim, sobre você, mas é sobre quem Ele é. E Ele é fiel. E por isso nós podemos ter certeza e convicção de que o favor do Senhor dura a vida toda. Se você estava triste, você chegou triste nesse lugar, você precisa sair alegre. Porque a palavra fala: alegrem-se. Não se as circunstâncias estiverem boas. Alegrem-se. Não se as coisas estiverem dando certo. Não, é se alegrem. Por quê? Porque Deus é fiel. E se Deus é fiel, eu posso crer que o favor do Senhor é sobre a minha vida a vida toda. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Entenda que talvez o que pode acontecer é que o seu coração está focado em algumas coisas. Está focado em apenas algumas coisas. Só que Deus está querendo fazer coisas tão maiores, mas você está tão fechado, tão focado numa coisa aqui pequena aos olhos daquilo que Deus quer fazer, que você não consegue se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes o Senhor vem para que a nossa amplitude, a nossa visão, ela possa crescer, ela possa dar um zoom out, né? Sair um pouco daquilo que a gente está fazendo. Está tão fechadinho o zoom aqui, ó. Deus está querendo fazer o quê? Ampliar a sua visão, ampliar a sua capacidade de enxergar. Ele quer ampliar os seus horizontes. Talvez está tão fechadinho que é difícil se alegrar, porque eu estou tão fechado na minha dor, tão fechado na minha ferida, que parece que não tem mais nada. Ai, dói tanto. Quem já chutou o canto do armário? Não dói? E muito? Aí você está tão fechado no dedinho que está doendo, que você esquece o restante do corpo. Você esquece que você tem o outro pé inteiro, que todos os outros dedos estão bem, que os 10 dedos da mão estão bem também, que você tem todo o restante do corpo. A única coisa que você pensa é o quê? Ai, o dedinho doendo. Entrei à noite no quarto e pum, chutei o canto da cama, o canto do armário, da escrivaninha, o que você quiser chutar de canto. E aí você esquece que você tem todo o restante do corpo. E Deus está querendo fazer o quê? Ei, tira o foco desse ponto aí. Está doendo? Está doendo. A gente vai tratar isso aí. Porque Deus não é negligente. A gente vai tratar isso aí. Mas deixa eu te mostrar. Vem aqui da minha perspectiva para eu poder te mostrar a sua vida. E olha que coisa incrível quando a gente vai para Hebreus, capítulo 13, verso 5.
conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus, mesmo assim, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca te abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Aí vou ler de novo: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Livres disso, porque essa é a raiz de todos os males, sim ou não? Conservem-se livres disso. Contentem-se com o que você tem. Se acomodem. Ele está falando: se acomodem com o que vocês têm? É isso que ele está falando? Não, mas sejam contentes. Ser contentes é: obrigado pelo que eu tenho. Eu estou olhando porque eu aprendi muito na apresentação das crianças desse final de ano, onde falava sobre dos livros lá, que era o menino, o cavalo e a raposa, eu acho que era. É isso? Você lembra disso? Hã? Tinha curupira, não? Topeira, isso, obrigado. Olha o Diego querendo desviar a pregação. Curupira. Eu que entendi errado. E aí ele tá lá, o menino tá conversando com a topeira, e ele fala assim: eu não sei se o meu copo está meio cheio ou meio vazio. Em outras palavras, a topeira fala: se contente porque você tem um copo. Se contente porque você tem o copo, porque daqui a pouco esse copo pode estar transbordando, mas você já tem o copo. Então se contente com o copo, é isso que ele está falando aqui. Não se acomode, mas se contente. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, fala isso comigo: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Eu não temerei, não importa o que seus olhos estão vendo, importa o que a palavra fala a seu respeito. Ore, procure direção do Senhor, ore, procure entendimento do Senhor, peça por sabedoria, mas a certeza que você pode ter que por onde você está caminhando, quando você escuta a voz do Senhor, você sabe: Ele é o meu ajudador, eu não temerei, eu vou avançar. Deus abriu essa porta, eu vou entrar porque eu vou avançar, porque eu sei que o Senhor é comigo. É assim que nós precisamos funcionar. Sabe, eu falei domingo no culto que nós somos a luz do mundo. Quem estava aí? Dá um amém aí. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então isso quer dizer que Deus quer te ver brilhar. E te ver brilhar não é que você vai ser um popstar, que Ele quer você sendo um ídolo para as pessoas. Não é isso. É a luz do Senhor brilhando por meio das nossas vidas, amém? É a luz dele. Quanto mais nós temos dele, mais nós brilhamos. Quanto mais Jesus em nós, mais brilho nós emanamos. Não para que as pessoas possam olhar e falar: nossa, que pessoa brilhante. Não é isso. Mas é que as pessoas possam olhar e nem ver a gente, mas ver Jesus. Amém? Esse é o intuito. Quando ele fala que nós somos a luz, é Cristo em nós. Isso é a esperança para o mundo. É Cristo em nós. Essa é a esperança. Tá? E aí nós precisamos entender que o Senhor quer te ver brilhando. Ele quer ver você... Como que é a palavra? Esqueci agora. Vamos para o brilhando mesmo. É isso. Deus quer te ver brilhando, cheio da presença dEle, cheio do Senhor, tomado pelo Espírito Santo, cheio de Jesus. É isso que Ele quer fazer por você. E Romanos capítulo 8, verso 18. Vamos ler junto? Romanos 8, 18. Presta atenção. Irradiante era a palavra que eu queria falar. Irradiante. Romanos 8, 18, a palavra diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não é a glória que vai ser revelada e a gente vai conhecer, olha a glória, não. Em nós vai ser revelada. Ou seja, nós seremos cheios dessa glória. E essa glória que vai se revelar por meio das nossas vidas, por meio daqueles que entenderam, estão brilhando a luz do Senhor. Em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Com grande expectativa. O quê? Que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade. A natureza criada foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha,
mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Percebam o que esse versículo está falando. Talvez você está tão preocupado com o dedinho que você chutou o móvel, que está doendo tanto. Talvez você está tão preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber ou o que você vai vestir. Você está tão preocupado, e tudo isso são necessidades naturais que nós temos, amém? Sim ou não? São naturais. Mas se preocupar com isso é a mesma coisa da gente fazer assim, ó. E Deus está querendo te tirar desse lugar, trazer para uma nova perspectiva, porque esse versículo está falando que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Porque quando os filhos se manifestam, as pessoas, a natureza criada, ela é liberta da escravidão e da decadência. Ou seja, você está tão preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Você está tão preocupado com a dor do dedo. E Deus está querendo te levantar como um libertador. Deus está querendo que você seja um libertador desse tempo. Que você liberte pessoas da escravidão e da decadência, conduzindo essas pessoas para a gloriosa liberdade em Cristo Jesus. Esses dias a gente assistiu, aproveitamos as férias do Joaquim, a gente assistiu Os Vingadores. Assistimos, sei lá, uns três filmes dos Vingadores. O Joaquim estava maravilhado com os personagens lá, com os super-heróis. Ele me perguntava sobre os super-heróis todo dia. Fazia não sei quantas perguntas todos os dias sobre os super-heróis. Mas papai, e aquele lá? E a história desse aqui? Como é que é isso aqui? E aí o outro vai estar no outro filme? E isso aqui? E ele já queria saber o final do outro filme. E ele queria saber o final do filme 5. Que nem existe. Mas ele já estava me perguntando. Doido. E ele falou assim: papai, eu queria ser um super-herói. Eu quero ser um vingador. Falei, amém, filho. Obviamente ele sabe que é brincadeira, que ele sabe que é filme, né? Que não é realidade, mas eu quero ser um vingador. Por quê? Porque é tão legal ver eles libertando o mundo do império, do inimigo que está vindo para combater a terra. É muito legal. Eu quero ser um vingador porque é emocionante. Eles lutam, eles conquistam, eles são fortes, eles são valentes, eles são corajosos. Eu falei, é verdade. E é isso que Deus quer fazer de você. Alguém forte, valente, corajoso. Alguém destemido, alguém que vai viver grandes aventuras. Não simplesmente do que eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou dormir. E aí vai passar a vida inteira, no final da história eu olho para trás e falo, que legal, né? Olha só, eu trabalhei, eu comi, eu tive o que vestir e agora acabou a minha vida. E Deus falando, vamos, pega o machado, pega o martelo. Veste uma roupa verde aí, pega um arco e flecha, faz alguma coisa, mas vamos libertar esse povo da decadência do pecado. Essa é a chamada de Deus, para nós sermos libertadores das pessoas que estão na escravidão e na decadência, e conduzi-los para a gloriosa luz. É o Senhor esperando com que você entenda isso, para que a glória do Senhor comece a brilhar cada vez mais em você, para tocar a vida das outras pessoas, e eles serão conduzidos da escravidão para o reino da gloriosa luz, que é a liberdade em Cristo Jesus, amém? É você que o Senhor está procurando. Vamos, você é um libertador. Vamos avançar, vamos crescer, vamos fazer o negócio acontecer. O Senhor conta contigo. E para a gente fechar a última parte desse versículo, Salmos capítulo 30, no final do versículo 5, ele fala: o choro pode persistir mas a alegria irromperá pela manhã. Mais de manhã irromperá a alegria, mas a alegria vem pela manhã, amém? É isso que o Senhor está falando. Deus nunca disse que não ia ter noite. Deus nunca disse que não ia ter noite. Mas em toda noite Ele está lá com a gente. Toda noite Ele está lá com a gente. Ele está com você todos os dias. Todos os dias. Quando eu jogava basquete, às vezes a gente perdia, às vezes ganhavam da gente. Tô brincando. Às vezes a gente perdia. E aí às vezes entrava no ônibus assim, indo embora do ginásio, né? Indo pro hotel, puxa, entrava bravo. Bravo porque perdemos, às vezes porque até ganhou, mas jogou mal. Bravo. Entrava que ninguém queria conversar um com o outro. Sentava no banco assim. Aí sempre tinha um cara que passava assim, batia no meu ombro. Nada melhor do que um dia depois do outro, né? E eu tava bravo. Nada melhor do que um dia depois do outro, né? Eu falei, puxa, é verdade. Nada melhor do que um dia depois do outro. Talvez hoje não foi bom, mas amanhã tem a oportunidade de ser.
Talvez agora você está vivendo o período da noite, mas amanhã a alegria vai nascer. Daqui a pouco o sol vai nascer, e vindo o sol vem a alegria. Vindo o sol vem a alegria. Talvez você está passando por uma fase difícil na sua vida. Você tem a oportunidade de crer, porque você está aqui nessa noite ouvindo que o favor de Deus dura a noite toda, dura a vida toda. Se é a vida toda, dura durante o dia e dura durante a noite também. Talvez você não está vivendo um momento de grande alegria na sua vida, mas você pode ter a certeza que o Senhor é contigo, o favor de Deus é contigo, Ele vai te conduzir para uma manhã gloriosa, uma manhã clara e brilhante, porque é isso que o versículo está falando para você. Hoje você tem que sair daqui com essa perspectiva transformada, com a perspectiva totalmente mudada, porque com certeza Deus não te abandonou e Ele não vai te abandonar. E Ele quer te conduzir para essa aventura de ser um libertador, de ser alguém que brilha e ilumina o lugar onde está passando. Não para que as pessoas te reconheçam, mas para que as pessoas vejam Cristo e Jesus em você. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Entenda que a alegria, ela não é gerada pelas situações. A alegria não é gerada porque está tudo bem. Mas a alegria é gerada pela convicção que você tem de quem Deus é. A alegria é gerada pela convicção que você tem de quem Deus é. E quem Ele é para você? Ele é o gênio da lâmpada, que aparece quando você está com problemas? Ou Ele é um pai amoroso, que até na correção Ele mostra o amor? É um pai amoroso, que não te abandona e sempre está com você. É um pai amoroso que você pode contar sempre com o favor dele sobre a sua vida. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Talvez o seu pensamento nessa noite é: mas pastor, eu ainda não vejo. Eu não consigo enxergar, eu não consigo perceber, eu não consigo sentir isso. Eu me arrastei por toda essa vida, eu sempre pensei que o favor de Deus não estava sobre a minha vida, que Ele abençoava uns e outros não. Talvez esse fosse sempre o seu pensamento, mas você pode saber e ter certeza que o sol vai brilhar. O sol vai brilhar porque o dia vai nascer e o sol vai brilhar. Talvez para você está passando um momento de noite, mas logo vai clarear, tenha certeza que logo vai clarear. Talvez os seus olhos, você está dizendo: pastor, mas eu ainda não percebo. Mas você pode ter certeza que Deus continua te transformando. Deus continua te transformando e te moldando. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, mesmo que os seus olhos não enxerguem, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. A palavra do Senhor fala que tão certo como o sol vai nascer, Ele virá. Tão certo como o sol vai nascer, Ele virá. A ira do Senhor dura somente um instante, mas o favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu não sei qual é o ponto que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Eu não sei qual é o lugar onde você se encontra dentro desse versículo nessa noite, mas eu sei que Deus está fazendo. Deus quer tocar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Talvez você está passando por um momento da ira do Senhor. Talvez tem pecados a serem abandonados, assim como Davi, que pecou e ele pediu para estar nas mãos do Senhor. Ele foi e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Ele chegou lá, o homem falou: não, pode ficar com o campo, toma aqui. Ele falou: não. Eu não posso oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Eu não posso oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. O que você tem para entregar ao Senhor nessa noite? Entregue a Ele. Tem pecados a serem abandonados? Entregue. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Deus nunca falou que não teria noite. Nunca falou que seria fácil. Mas Ele falou que estaria sempre contigo. Talvez o que você tem sentido falta do Senhor, você não tem percebido o Senhor, mas creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Deus falou.
Talvez a sua dificuldade é porque você ainda não conhece o Senhor. Talvez a sua dificuldade é porque a sua revelação não te permite caminhar nesse lugar. Caminhe sobre a palavra. Caminhe sobre a palavra. Deus é contigo. O favor do Senhor é sobre a sua vida toda. Creia na palavra do Senhor. Talvez tenha andado cansado, pesado ou com pensamentos que são contrários a esse versículo. Talvez você ache que Deus não ia te abençoar, que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo. Olha para quem você era e olha quem você tem se tornado. É o favor de Deus sobre a sua vida. É o relacionamento de Deus com você que vai te transformar, que vai te mudar. Se existem pensamentos assim na sua mente, entrega ao Senhor nessa noite. Senhor, me perdoa pelos meus pensamentos, me perdoa por aquilo que eu alimentei, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa por achar que o Senhor não quer me abençoar, me perdoa porque eu pensei que o Senhor não queria o meu bem, que eu estava sozinho nesse mundo, que eu estava andando numa carreira solo. Não! Deus é contigo. Meu Pai me ama, meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Talvez o que você está passando é uma noite escura. Talvez o momento que você está passando na sua vida é uma noite escura. E isso tem roubado a alegria da vida. Isso tem roubado os prazeres da vida. No sentido de olhar e achar graça naquilo que você está vivendo. De ser roubado da alegria da transformação, da alegria da mudança. Talvez as orações que você fez lá atrás, elas foram respondidas. E aquilo que você tanto pediu, você está vivendo hoje. E a dificuldade, ou o desafio, ou o peso que existe, ou a força que precisa ser feita para viver aquilo que você tanto orou lá atrás, está te roubando a alegria. Por isso você está vivendo um momento de noite. O Senhor quer te visitar, porque a alegria está vindo. E a alegria não são circunstâncias, a alegria é quem Deus é. E a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é fiel. E se Ele é fiel, o favor dEle está sobre a sua vida até mesmo de noite. Alegrem-se. Alegrem-se. Volto a dizer, alegrem-se. Se você perdeu a alegria de viver, se você perdeu a alegria no processo que você está passando, essa é a noite de você entregar a sua vida ao Senhor novamente. Falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu deixei com que a onda me levasse. Me perdoa por estar sucumbindo diante do peso da responsabilidade. Me perdoa. O que eu quero é voltar a me alegrar. E nessa noite é um momento propício para você voltar a se alegrar, porque o seu Pai te ama. O seu Pai te ama e Ele é contigo. Ele é contigo. Entrega ao Senhor o que precisa ser entregue. Eu quero orar por você. Se você passa por essa noite escura, eu quero orar por você. Se você perdeu a alegria, eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar por cada um presente, por cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. Eu quero orar por cada um que entende e tem passado momentos difíceis, tem passado por noites escuras, densas, que talvez não consegue enxergar nem o próximo passo. Eu quero orar, Deus, e pedir para que o Senhor visite cada um dos corações. Eu quero orar aqui agora, Pai, para que o Senhor visite o seu filho e a sua filha agora, Pai. Que eles recebam um toque do Senhor. Que a perspectiva da qual eles têm visto a vida possa ser mudado, possa ser transformado. Que eles possam olhar não para as circunstâncias, mas para quem o Senhor é. Que eles possam confiar naquilo que o Senhor tem feito. Se existem pecados, que esses pecados sejam abandonados, sejam entregues. Que haja uma mudança, uma transformação de vida. Mas que eles possam lembrar que o Senhor poda para que o crescimento aconteça. O Senhor poda para que mais frutos sejam dados. O Senhor nos acompanha, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos instrui. E mais do que tudo que nós possamos receber, mais do que qualquer bênção física, mais do que qualquer bênção material, a sua presença e o relacionamento contigo é o maior tesouro que nós temos. Que eles possam entender e desenvolver esse relacionamento contigo todos os dias.
que eles possam ser amigos do Senhor, que eles possam estar todos os dias diante de Ti, Deus, sabendo que o Senhor, nesse relacionamento conosco, o Senhor vai nos transformando, e que eles possam se alegrar com toda a transformação que já foi feita, que eles possam se alegrar com toda a transformação que ainda está por vir. Pai, que no nome de Jesus, aqueles que estão fechados nas suas próprias dificuldades, aqueles que estão com os olhos voltados somente para o que comer, o que beber, o que vestir, que não tem buscado o Senhor em primeiro lugar, que tem corrido para tantos lados, que tem corrido para tantos lugares, eu peço que o Senhor visite eles agora, Pai, no nome de Jesus. Que haja uma expansão de visão, Pai, que eles possam enxergar muito além daquilo que os olhos naturais estão mostrando, que eles possam perceber, Deus, as grandes aventuras que o Senhor os tem levantado, as grandes aventuras que o Senhor já separou para que eles possam viver, Deus, que vão muito além, assim como no versículo que foi lido, Pai. Toda a graça necessária para toda boa obra, para todo tempo, tendo tudo para que eles possam executar e o Seu nome ser glorificado, Pai, por meio de toda boa obra. Assim eu oro, Deus, declarando as Suas bênçãos sobre a vida deles, essa revelação que caia no coração deles, Pai, no nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a videira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Que você possa se alegrar todos os dias, que você possa encontrar a alegria do Senhor todos os dias, assim como a palavra fala, alegrem-se, alegrem-se. Você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor, glorifica o nome dEle, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele foi, Ele é e continuará sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Que bom, então vai para casa com essa confiança, amém? O favor de Deus é sobre você a vida toda, amém? Amém? Vamos orar para a gente encerrar, estenda a mão para cá. Que a graça de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo te leve em paz, te leve em segurança, te leve convicto que o favor do Senhor é sobre a sua vida, que você se alegre todos os dias, não pelo aquilo que seus olhos veem, mas pelo que a palavra fala a seu respeito, e que a sua vida seja alinhada à palavra do Senhor, que a sua vida seja alinhada à vontade do Senhor sobre a sua vida. Deus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo final de semana, abençoado, cheio da presença do Senhor, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe.